Já estamos no 15º domingo do tempo comum e a palavra de Deus na liturgia de hoje vai nos convidar a olharmos para o nosso coração. Jesus nos conta uma parábola, a parábola conhecida, a parábola do semeador. E à primeira vista, parece que essa parábola está voltada para os diferentes tipos de terreno que a semente vai cair. Mas eu acredito que, se nós observarmos bem, nós vamos ver que o protagonista da parábola não são os terrenos, mas o protagonista da parábola é o semeador. Quem é o semeador? É Deus. E Deus é generoso, nós sabemos disso. Ele não faz cálculos, ele não semeia onde ele tem certeza que vai ter uma colheita abundante. Não, ele lança semente por toda parte, independentemente de como seja o terreno. Ele está sempre a lançar as sementes, não é? E a sua palavra, então, ela é oferecida a todo mundo, sem distinção, até mesmo aqueles que vão ouvi-la, sem dar a ela a atenção que ela merece. Isso significa o quê? Que Deus não desiste de nós, que mesmo conhecendo as nossas fraquezas, Ele continua jogando semente, porque Ele acredita em quê? Que nós podemos transformar o terreno do nosso coração, e assim podemos passar a produzir frutos, e frutos abundantes. A primeira leitura vai reforçar para nós essa ideia. Ouvimos o profeta Isaías, e o Isaías vai comparar a palavra de Deus a quê? A chuva e a neve que desce do céu. Elas não voltam para o céu, mas elas molham a terra, fecundam a terra e fazem com que essa terra se torne fértil e, consequentemente, produza alimento. E é assim que acontece com a palavra de Deus, não é? Ela nunca volta para o Senhor sem produzir um efeito. Talvez não é no tempo que esse efeito é produzido, no tempo que nós esperamos. Mas mais cedo ou mais tarde, essa palavra sempre produz fruto. Talvez da forma que nós não imaginamos, mas ela cumpre a missão ao qual ela foi enviada. Pode demorar muito tempo. Talvez o tempo necessário para esse terreno ser trabalhado e ser melhorado. Mas mais cedo ou mais tarde, ela produz fruto. Nós vivemos num tempo de muitas palavras, não é? Palavras nas redes sociais, palavras nos noticiários, palavras nas conversas do dia a dia. É muita informação, é um excesso de informação. Mas, paradoxalmente, a esse excesso de informação, o que está acontecendo hoje? Uma escassez de escuta. Estamos tendo dificuldade de escutar. Muita palavra, pouca escuta. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, damos atenção a muitas palavras, mas não somos capazes de escutar aquela palavra que é capaz de modificar a nossa vida, modificar o nosso jeito de ser. Então, a palavra de Deus corre um risco muito grande de se tornar apenas mais uma palavra no meio de tantas palavras, no meio de tanto barulho. Se nós não ficarmos atentos, essa palavra pode se perder no meio de tudo isso. E é justamente aqui que vai entrar o Evangelho, não é? Jesus vai nos apresentar o quê? 4 tipos de terreno. E o que esses terrenos significam? O que eles representam? Na verdade, esses terrenos representam a nossa atitude diante da palavra ouvida. Então, temos aquele caminho endurecido, vamos dizer assim, que simboliza o quê?
aquele coração que é fechado e que não chega a acolher essa mensagem, que não chega a acolher essa palavra que o Senhor dá para nós. São pessoas que escutam superficialmente, escuta como se fosse uma palavra qualquer, no meio de tantas outras. A palavra não entra dentro do coração da pessoa. Por quê? Porque esse coração às vezes está ocupado com muitas outras preocupações. Preocupações até que não vão levar a nada. É um coração cheio de preconceitos, de indiferenças. Não podemos deixar que o nosso coração seja assim. Há o terreno pedregoso, que representa o quê? Aquele entusiasmo passageiro. A pessoa acolhe com muita alegria, com muito entusiasmo a palavra, mas na primeira dificuldade que aparecer, ele abandona essa palavra. Na primeira dificuldade que aparece, a pessoa abandona a fé. Aí muda, põe a igreja dali, muda para outra igreja de cá, e fica pulando de igreja em igreja, e acaba não se encontrando em nenhuma delas. Porque a questão não é a igreja, é o coração da pessoa. É uma espiritualidade sem raiz, que depende da emoção. Se essa igreja aqui tem uma emoção diferente, aí eu vou lá. A emoção acabou, acabou. Aí eu vou noutra. Tem outra emoção. Aí acabou aquela emoção também, e fica pulando de galho em galho, né? Não tem consistência, não tem perseverança. Tem o terreno cheio de espinhos, que retrata aqueles que escutam Deus, mas deixam que as preocupações, deixam que a busca gerada pelo dinheiro, pelo sucesso, acabam sufocando essa vida espiritual. O entusiasmo não é forte o suficiente. Tem outras coisas mais fortes. E aí o que acontece? Essas outras preocupações, essas outras coisas não deixam a palavra crescer, frutificar, sufoca. É aquilo que nos tira da fé, é aquilo que nos tira da igreja. É sério isso. Mas também existe a terra boa. E aqui nós temos que ficar muito atentos pelo seguinte: a terra boa não significa um coração perfeito, mas a terra boa significa um coração disponível. Um coração que se deixa ser melhorado. É a terra que, mesmo produzindo frutos, está aberta a receber adubo, fertilizante, para que ela produza mais ainda. A terra boa é aquele coração que aceita ser trabalhado, que permite ser transformado, que acolhe a palavra e persevera nessa palavra. E é exatamente desse coração, dessa terra, que nascem os frutos. E nós temos que tentar fazer com que o nosso coração seja esse, não perfeito, disponível. Ouvimos na segunda leitura São Paulo falando que toda a criação geme como uma mulher em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo inteiro espera por homens e mulheres que vivam segundo o Evangelho. Ou seja, o mundo inteiro espera o nosso testemunho de vida. A criação sofre por quê? Porque padece das consequências do egoísmo, da violência, da destruição, da falta de fraternidade. Então nós percebemos o quê? Que produzir frutos não é apenas rezar ou conhecer mais a Bíblia, mas produzir frutos é transformar no mundo,
transformar a nossa realidade através de quê? Da palavra de Deus. Essa palavra que nós todos temos acesso a ela. E que ela precisa nos transformar. Onde existe reconciliação numa família, por exemplo, nasce o fruto. Quando alguém escolhe a solidariedade, a honestidade, a justiça, a compaixão, é a palavra produzindo fruto. É a colheita sendo abundante. Então, para encerrar, nós hoje somos convidados a nos fazermos uma pergunta muito séria. Que tipo de terreno eu tenho sido? Quais são os frutos que esta palavra está produzindo em meu coração? Abundantes ou poucos? Doces ou azedos? Todos nós, em algum momento da vida, somos um pouco caminho. Todos nós, na nossa vida, somos um pouco espinho, pedra, terreno bom. A fase da nossa vida é que nós endurecemos o nosso coração. Já perceberam isso? Há momentos em nossa vida que nós perdemos o entusiasmo. Mas há ocasiões em que nós deixamos nos sufocar pelas preocupações, pela correria do dia a dia. Mas tem uma notícia boa. Nenhum terreno está condenado a permanecer assim. Há sempre a chance de um adubo, de um fertilizante, de algo que faça o terreno ruim se tornar bom e passar a produzir fruto. Assim como o agricultor prepara a terra para que ela produza mais, Deus também prepara o nosso coração para que sejamos capazes de produzirmos mais. A cada Eucaristia que nós participamos é um momento em que o Senhor transforma o nosso coração e semeia dentro de cada um de nós. Daqui a pouco nós vamos receber a Eucaristia, o próprio Cristo na comunhão. É o mesmo Senhor que semeia em nós a semente, é o mesmo Senhor que vai nos alimentar com o seu corpo e com o seu sangue. Então, nessa celebração, vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de sermos terra boa, de sermos pessoas, corações que produzem muitos frutos, que a palavra de Deus encontre em nosso coração um coração aberto, um coração humilde, um coração perseverante, um coração disponível, aberto a mudanças, e que assim a nossa vida seja uma vida que produza frutos abundantes de fé, de esperança, de caridade, de compromisso com o reino de Deus. Assim, a semente encontrará em nosso coração uma boa terra e vai produzir 100, 60 e 30 frutos por um. E tenha certeza, se você sente que o seu coração não é este, ele pode ser mudado. Jogue nele o adubo da fé, o adubo da alegria, o adubo da perseverança. E tenha certeza que ele se tornará um terreno muito fértil, que irá produzir muito fruto.